Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco de São Paulo, tá? Algumas informações aí importantes vieram, né? Referente às lesões, né? Tanto de Luca como a do Marcos Antônio. A volta de alguns jogadores importantes, tá? E também uma questão aí do nosso querido zagueiro Juan, né? A gente tem informação aí e informação também do Igor Vinícius, tá? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal e pra gente aí tá continuando trazendo aí notícias, informações pra vocês, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, seguinte, né? Vamos falar aí primeiro do nosso querido Igor Vinícius, tá? O nosso querido Igor Vinícius tá acabando o ciclo dele, né? No São Paulo. E é muito importante a gente trazer essa informação aqui pra vocês. Por quê? Porque muito provavelmente pode ser que no meio do ano chegue uma proposta pra ele do Japão. Tá? Essa é a expectativa do São Paulo. O São Paulo tá querendo se desfazer do jogador, sabe? Muito por conta do financeiro, né? O São Paulo aumentou o salário do Cédric, o São Paulo aumentou o salário do Ferreirão, teve um aumento aí do salário também, vai ter um aumento do salário do Luca, né? Que muito provavelmente vai renovar quando fizer os 18 anos, vai ter um aumento também do salário, tem a possibilidade do aumento do salário do Alan Franco, né? Que também tá para renovar. Então só esses três aí, você tem um certo aumento na folha salarial, né? E quando você tira o Igor Vinícius, meio que dá uma ajuda, né? Dá um respiro aí financeiro. O Igor Vinícius ganha aí na casa de 250, 300 mil reais. Eu não gosto muito de falar salário de jogador, mas é uma questão financeira que a gente está tratando, né? E além disso, o Igor Vinícius perdeu muito espaço, né? Nesse grupo que nós temos. Então, a intenção é do São Paulo se desfazer do atleta, mesmo que tenha que liberar sem precisar estar pagando o restante do contrato do Igor Vinícius, né? Bom, gente, vamos falar aí agora sobre as lesões, tá? Então é isso aí, referente ao Igor Vinícius, tá? Mas vamos falar então agora com relação às lesões, tá? O São Paulo tem confirmado a lesão do Marcos Antônio, tá? E é muito provável que ele volte aí só contra o Vasco. Já o Luca, né, como eu tinha falado no vídeo anterior também, fez um tratamento paliativo e seguindo aí mais ou menos as avaliações das outras lesões que a gente teve com o entorse, o Luca muito provavelmente já volte lá no próximo jogo, né, que é contra o Mirassol, né. Nesse jogo ele vai viajar, já viajou, e só para estar com o grupo, mas não é a intenção do Zubeldia colocar ele em campo, tá? Vai só para ele se ambientar, se enturmar com a galera, enfim, porque o Luca é menino ainda, né? Ainda chegou muito cedo aí, então precisa viver esse clima de jogo e entender toda a situação aí, que é os bastidores, né? Então o Zubeldia quer manter ele com o grupo, para ficar entrosado, né? Com o grupo. Bom, vamos falar agora vamos dar atualização aí sobre os torcedores, tá? Os torcedores que se machucaram lá no Morumbi, né? Quando aquela placa caiu, né? Contra o Libertad, né? Dos três, né? Que eram dois irmãos e o pai deles, né? Um estava fora de perigo, né? Eram 4, né? 2 foram mais uma questão mais leve, né? E aí o outro, que o nome dele é Rian, né? Acho que é Rian o nome dele. Ele já teve alta ontem, tá bom? E o pai deles, né, ainda tá em um estado meio crítico, tá? Por mais que tenha tido uma melhora e tudo, ainda tá entubado, correspondeu bem às medicações, tudo, fez exames, mostrou que não vai ter nenhuma sequela, né? Mas tinha a intenção de não ter nenhuma sequela, claro, né? Assim, fez algumas questões, alguns exames neurológicos, não foi constatada nenhuma possível sequela ali e tal, mas a gente vai ver como que vai avançar o quadro dele conforme for passando o tempo, né? O pai desses rapazes aí tá ainda entubado, né? Tá ainda internado. E aí a gente vai evoluindo aí as informações, vai passando para vocês as informações. Qualquer novidade a gente volta aqui. E é importante dizer que o São Paulo tá custeando toda essa questão aí do hospital Albert Einstein, né? Que é onde eles estão. Ele está internado, né? Porque o outro menino já saiu já saiu da internação, da observação e já tá em casa de TVA. Tá bom? A gente espera aí que o senhor saia dessa daí e que saia forte, sem sequela, sem nada, tá bom? Bom, pra gente continuar aí, vamos falar sobre a questão da volta de alguns lesionados, né, pra esse jogo aí contra o Náutico, né? Quem volta? Juan volta, tá bom? Juan tá de volta aos treinos, normal. Outro que volta é o Rodriguinho, né? O Rodriguinho tinha tido um entorse no joelho, né? E tirou ele de fora, pelo menos de um jogo lá, né? Mas ele já tá de volta, né? Bom, acho que a volta é só esses dois por enquanto, tá? E agora a gente vai falar sobre uma questão relacionada ao Juan, tá? Uma questão bem delicada aí, que o São Paulo atrasou cerca de 200 mil euros para o Sassuolo, né? E isso aí tá sendo uma questão aí, para a questão da prorrogação do empréstimo do atleta, né? Como o São Paulo atrasou esse pagamento, o Sassuolo quer
fazer a negociação com o São Paulo, mas está travada porque o Sassuolo quer receber. É muito parecida com a renovação do Alan Franco, né? O Alan Franco quer renovar, os agentes querem renovar, mas o São Paulo está devendo algumas comissões da última compra, né? Da última renovação com o Alan Franco. Então é difícil mesmo. Eu entendo que o que os empresários e o clube estão fazendo, né? Tudo bem, eu vou renovar com você, mas eu preciso receber os atrasados. Como é que eu vou fazer um outro contrato com você, sendo que você não me pagou nenhum contrato anterior, né? Tem que se pôr no lugar também do empresário e do clube, né, que está fazendo essa negociação, né? É difícil mesmo fazer essa negociação. Então, assim, o São Paulo está tratando com otimismo, acredita que vai conseguir fazer essa negociação com o Sassuolo, mas precisa abrir o bolso, né? Infelizmente, aí, quem quer rir, tem que fazer rir. Essa é a realidade, né? Não tem muito para onde correr. Então, vamos aguardar aí para ver como que vai rolar essa situação aí, pessoal. Bom, acho que passamos por todos os temas, tá? Hoje, né, vai ter o jogo contra o Náutico, né? O jogo acontece lá nos Aflitos, né? E aí a gente vem com outro vídeo ainda hoje, tá? Falando um pouco sobre a escalação, sobre algumas questões aí com quais jogadores a gente vai enfrentar o Náutico, né? Porque a gente tem bastante desfalque, mas tem essas duas voltas aí, tanto do Rodriguinho como do Juan, né? Então é importante a gente falar aí essa situação, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Novidades, nós entramos aqui de novo para falar sobre o São Paulo Futebol Clube, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.